E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje galera, vim trazer pra vocês aí, como prometido, um vídeo falando a minha opinião sobre a situação do Cody Rhodes, né? Toda essa revolta das redes sociais e tudo mais, né? Eu até então já tinha prometido pra vocês que iria trazer esse vídeo alguns dias atrás, mas aconteceram fatores novos, também teve mais coisas sendo reveladas, e sendo assim o vídeo ficaria bastante desatualizado, tá? Depois disso tudo, né, dessas informações novas, e hoje tendo a conferência de imprensa lá, né, que é chamada de Kickoff, acontecendo às 21 horas aqui no Brasil, né, e à meia-noite lá em Portugal, eu acho que é um dia legal para eu poder trazer esse vídeo até para contextualizar vocês tudo o que vem acontecendo, para que vocês estejam prontos para a decisão que a WWE deve tomar hoje na conferência de imprensa, tá? Mas antes de começar, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo para você não esquecer, e se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que está conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre esse caso do Cody Rhodes aí, né, que a galera tá bastante revoltada e tudo mais. Pra mim, o problema começa quando o CM Punk retorna. E aí, calma, fãs do CM Punk, tá? Calma, não tô culpando ele por isso, nem a WWE por isso. Eu não sou a favor dele voltar a WWE por tudo o que ele falou e que ele fez aí fora, né, nesses 9 anos até então, antes do retorno dele. Mas eu entendo que era um retorno válido para um card de WrestleMania 40 que precisava de bons nomes, né? A WWE tinha esse cara sendo pedido há 9 anos, imagine o tanto de dinheiro que não poderia ser ganho com ele nesse Road to WrestleMania. Então, em relação à questão financeira, a gente viu nitidamente que sim, era um nome interessante de trazer, né? E a WWE trouxe. Só que quando você traz um cara desse peso, você acaba tendo que mudar os seus planos, né? Até então, antes do CM Punk vir, a gente tinha duas histórias sendo finalizadas no WrestleMania 40. A gente teria o Roman Reigns vs The Rock, que tinha, né, sido já rumorizado em anos anteriores, tinha sido adiado 39 para 40, inclusive, né, e aí finalizaria essa história aí, né, de 3 anos nessa WrestleMania 40, e o Cody Rhodes, que queria ser um campeão mundial, que o pai dele não foi dentro da WWE e tudo mais, provavelmente iria contra o Seth Rollins nessa WrestleMania. Chegaram a fazer alguns teasers e tudo mais, mas a WWE meio que protegia eles de ter confronto direto, guardando isso para o Road to WrestleMania, tá? Até que o CM Punk retorna, e aí, né, com a reação negativa do Seth Rollins e tudo mais, ficou muito nítido que a gente teria CM Punk versus o Seth Rollins na WrestleMania, e o The Rock versus o Roman Reigns, finalizando a história deles como já tinha sido programado para 39 e tinha sido adiado. Começou a partir dali o Cody Rhodes virar o patinho feio da história, né? E o que prova ali que meio que o que mudou nos planos do Cody Rhodes foi de fato, né, o retorno do CM Punk, foi uma promo do próprio CM Punk, quando o Cody Rhodes fala lá, né, que ele é mais punk que o CM Punk, e o CM Punk fala: olha, você nunca vai ser eu, porque quando você está bem próximo de finalizar a sua história, chega um cara muito maior que você e te tira isso, e esse cara sou eu. Que, como eu falei para vocês anteriormente, de fato, o que vinha se especulando pro Cody Rhodes era enfrentar o Seth Rollins na WrestleMania. Quem atravessou, de certa forma, o Cody Rhodes foi o CM Punk. O do The Rock, ele já estava programado já para 39 e acabou não acontecendo, tá? E aí, como eu falei, né, a partir daí, a gente vê o Cody Rhodes como o patinho feio da história e tentando entender, será que o The Rock vem? Será que o The Rock realmente não vem? Né, agora com o CM Punk retornando e atrás do Seth Rollins, será que o Cody Rhodes vai finalizar a história dele contra o Roman Reigns? Até que nós chegamos ao Day One, né, e o patinho feio Cody Rhodes ficou ainda mais feio, porque o The Rock de fato retorna, faz pela primeira vez uma menção ao Roman Reigns, né, e dá a entender que de fato nós teríamos CM Punk versus Seth Rollins e o The Rock versus o Roma, tá? E aonde se encaixaria o Cody Rhodes aí? Foi começar a se discutir, né, isso a partir daí, porque até então já tinha esses dois main events que eu falei pra vocês, né, meio que desenhados que iria acontecer, e o Cody Rhodes ficou naquela de tipo, vai enfrentar o Gunther, por exemplo, pelo cinturão intercontinental, será que vai ter uma rivalidade em paralelo, né? Muita gente acreditava que depois de tudo que ele passou, enfrentar o Gunther, por exemplo, que vinha com o reinado longo, era um downgrade, mas também não sabia como poderia encaixar o Cody Rhodes. Será que poderia colocar ele numa triple threat match com o CM Punk e o Seth Rollins? Não era muito legal porque ele não tinha nada a ver com isso, mas ele tinha lá, né, a narrativa de finalizar a história dele.
E aí era nítido que tinha total incerteza sobre o futuro do Cody Rhodes, né? Pra onde ele iria ir. E o mais interessante, no retorno do Day One, ninguém questionou o The Rock roubando o main event do Cody Rhodes, né? Não tinha nada disso, nada, na verdade foi um alvoroço, mais de 170 milhões de visualizações nas redes sociais, né, em menos de 24 horas, se eu não me engano, quebrou o recorde, né, dentro das redes sociais, foi o vídeo mais assistido, né, no YouTube, a galera super apoiando, né, ele mesmo fazendo diversos vídeos, aparecendo de capas de jornais que não são nem do nicho no Pro Wrestling, né, aquela grande movimentação e aquele, principalmente, grande hype para essa WrestleMania 40, né, então não tinha, né, nada assim tão interessante, mas tinha mais, né, confirmado ali de interessante era o retorno do CM Punk, mas quando você vê um The Rock pela frente, né, chegando para uma WrestleMania 40, começou as vendas de ingresso alvoroçar, estourou, né, quase tudo que tinha programado por hoje WrestleMania, eram os caras lá da Austrália querendo pagar, né, uma fortuna para o The Rock aparecer lá também e tudo mais. Tava simplesmente uma loucura, todo mundo apoiando a ideia, principalmente de finalizar a história do Roman Reigns, né? Já tava mais do que da hora de finalizar isso. O que eu vi de muita gente que vem, né, defendendo o Cody Rhodes agora, que o The Rock não deveria retornar e tal, né, que na época tava, olha, a gente só pode questionar aqui, né, o The Rock ganhar o título, e aí eu acho que isso aí, né, realmente tem razão, e também da luta, né, olha, a luta pode não ser tão boa, mas que o The Rock retornou agora é muito bom, é excelente, até o Day One não tinha críticas, tá ligado? Não tinha problema nenhum relacionado a isso. As únicas duas ressalvas eram, não precisa ser pelo título, porque a história do Roman para ser finalizada não precisa do título, e também não era para se esperar um bom combate, mas a história do Roman precisava ser finalizada até então. Isso são frases da maioria que eu vi que hoje defende essa questão do Cody Rhodes contra o The Rock, né? Até então no Day One ninguém tava falando nada disso, né? Só que o que acontece, cara? Veio a semana do Royal Rumble, né? E na semana do Royal Rumble foi uma semana muito movimentada. Primeiramente, a gente teve a WWE anunciando lá o acordo com a Netflix bilionário, né? No qual The Rock participa disso, né? Entrando ali como conselheiro da TKO, ganhando mais de 30 milhões de ações e tudo mais. Agora ele deixou de ser apenas um personagem e virou membro importante da equipe administrativa da WWE, em patamares até superiores do que a própria WWE, sendo, né, um dos casos envolvido com a TKO, que é o grupo que comanda isso, né? Ele vindo como conselheiro. Né, também, após isso, né, nós tivemos o caso do Vince McMahon, que viria, né, a manchar muito a imagem da WWE, quase perdeu alguns patrocinadores já, inclusive para o Royal Rumble, sendo assim, os CEOs lá da TKO pediram para o Vince McMahon sair na época, e pelo que é relatado aí pelos sites gringos, né, foi a partir daí que eles quiseram trazer o The Rock de volta, sem informar o Triple H, tá? Essa é a notícia. A notícia é que o Triple H até então não sabia, né, do retorno do The Rock, até porque, né, desde o Day One até o Royal Rumble a gente não tinha uma definição, a gente aguardava inclusive que essa definição, né, viesse no Royal Rumble. Até então, no dia anterior ao Royal Rumble, a gente tinha uma notícia de que The Rock vs Roman tinha sido adiado outra vez, né, para a era Netflix, né, como eu falei para vocês, tinha acabado na mesma semana de ter um contrato do bilionário, mas na surdina a TKO tinha fechado com The Rock sem o Triple H saber. E aí, sem essa possibilidade até então, o que ficou definido era Seth Rollins versus CM Punk, e aí o CM Punk venceria o Elimination Chamber e ia atrás do Seth Rollins, e o Cody Rhodes venceria o Royal Rumble e iria atrás do Roman Reigns para finalizar a história dele, já que o The Rock até então não estava fechado, cara. Sendo assim, estava tudo certo. A galera não gostou muito do Royal Rumble. Eu fui uma das pessoas também que não gostei, porque além de toda a expectativa que se tinha pro pay-per-view, de tudo que vinha sendo rumorado, a gente também esperava uma definição relacionada ao The Rock, tanto seja o The Rock atrapalhando o Roman para ele perder o título, ou aparecendo pós o combate do Roman, ou até mesmo vencendo o Royal Rumble enfrentando o Roman, e nada disso foi feito. Ficou realmente nítido que seria Cody Rhodes vs Roman e o CM Punk versus Seth Rollins, tá? Não era o melhor, né, dos caminhos, mas foi o caminho que até então a gente tinha, e aí a galera abraçou a ideia, tá ligado? Por mais que não fosse a situação ideal, o ideal era realmente ter um The Rock na WrestleMania, porque se gerou esse hype a partir do Day One,
né? E aí você simplesmente de novo vai adiar o The Rock. Tanto que no dia seguinte a gente teve uma notícia do Dave Meltzer falando que a WWE ainda estava negociando com o The Rock, né? E eu particularmente estava totalmente desacreditado, cara. Eu não tinha mais esperança nenhuma de que isso fosse acontecer e tudo mais. Eu acharia que não teria nem como mais casar isso. Até que nós tivemos a lesão do CM Punk no Royal Rumble, tá? E aí eu falei, opa, pera aí, isso pode vir a acontecer, até porque a gente não tinha até então, né, um adversário desse patamar, vamos dizer assim, dessa força, para enfrentar um dos dois campeões, seja aí o Seth Rollins ou o Roman Reigns, tá? Só tinha até então o patinho feio, o Cody Rhodes. Cody Rhodes que não era, né, uma opção até o Day One, virou a única opção pós o Royal Rumble, né? E aí você tem, né, dois campeões precisando de dois Star Powers e você não tem. O único nome que tinha até então disponível era o The Rock, até porque nesse patamar a gente só teria hoje o Brock Lesnar. E o Brock Lesnar tinha sido envolvido no caso do Vince McMahon e poderia ser um coringa a substituir o CM Punk, por exemplo, contra o Seth Rollins, tá? E acabou que você também perdeu essa opção. E o que você vai fazer? Tá ligado? Cogitaram um possível Gunter, que a WWE até lançou notícia falsa lá durante o Road WrestleMania que ele poderia vir a ganhar e tudo mais, mas não tem o mesmo peso que um Brock Lesnar, que um Cody Rhodes, que o CM Punk ou até mesmo o The Rock, tá? Ele tá longe disso. Então, o card da WrestleMania até então, né, tava sendo um grande fiasco até o retorno do The Rock, porque você tinha perdido a Charlotte, que era um nome realmente importante, você perdeu o CM Punk por lesão, que estava já certo para enfrentar o Seth Rollins. Você perdeu o Brock Lesnar, que poderia ser um grande coringa, um fator interessante. O John Cena a gente não sabe o que vai acontecer com ele ou não, né? E até então também tinha perdido o The Rock, que até então não tinha acertado nada, tá? Então seria um card de WrestleMania 40 assim, extremamente lamentável. Se você pegar assim as outras possibilidades de combate, tipo um Gunter versus Jey Uso, tá ligado? Ou um Gunter versus Braun Breaker, aí tem um Logan Paul versus LA Knight, tem a divisão feminina ali com a Bayley e a Yoshirai, que eu não acho que vai ser um bom combate, e também tem a Becky Lynch versus a Rhea Ripley, que também não acho que vai ser, né, um bom combate. Então, tipo, era um card de WrestleMania muito carente, tá ligado? E aí o que acontece? Como eu falei pra vocês, na semana da WrestleMania a TKO já tinha fechado com The Rock, né? E aí eu me pergunto por que não trouxeram o The Rock já pro Royal Rumble para deixar claro, não teria acontecido todo esse problema que aconteceu, né? Acabou, né, adiando, e a gente tem um retorno do The Rock no SmackDown, que seria o SmackDown no qual o Cody Rhodes falaria que ia enfrentar o Roman Reigns. E aí, cara, a construção disso tudo, como eu falei, foi péssima, porque a galera já tinha abraçado, né, o nosso querido Cody Rhodes, que venceu o Royal Rumble pela segunda vez para enfrentar o Roman, né? Então a galera já estava na expectativa dele anunciar ali que de fato seria o Roman Reigns. E para piorar, o Cody Rhodes ainda faz uma promo lá falando que aquele era o cinturão que ele queria, aquele é o cinturão que o pai dele não tinha ganho e tudo mais, né? E que é por cinturão que no ano anterior, né, acabaram tirando ele. Ele queria muito aquele cinturão, mas abriria a mão, né, por conta que o The Rock estava retornando. Então, cara, a construção foi péssima, tá ligado? E ficou, né, parecendo que o The Rock voltou na hora que ele queria e pegou o main event, que até então seria do Cody Rhodes, cara. O que fez a galera ficar extremamente revoltada, até porque não seria a primeira vez, né, que essa situação acontece, né? Já tinha acontecido com o CM Punk, lógico, tem muitas diferenças entre a situação do CM Punk e do Cody Rhodes. No caso do Cody Rhodes era bastante diferente, porque já foi main event da última WrestleMania, poderia ser da próxima, independente do The Rock ou não, né? Caso que era totalmente diferente do CM Punk, até porque na época do CM Punk tinha muito mais Star Power do que a gente tem hoje. Então aquele ano era o dele, no ano seguinte, por exemplo, poderia ser o do Daniel Bryan, como ele mesmo defendia aquilo. Então os dois casos tinham suas diferenças, e a única similaridade, né, entre os dois casos era que o The Rock estava envolvido, né? Era uma oportunidade que a WWE teve de trazer o The Rock na época, eles trouxeram, né, assim como trouxeram também, né, esse ano, né? Só que a galera, como já tinha abraçado, né, o Cody Rhodes, acabou ficando extremamente revoltada com isso. E bom, depois de ter contextualizado para vocês tudo o que eu acho que aconteceu, né, e deixou a galera revoltada aí em relação ao retorno do The Rock e tudo mais, eu vou dar de fato a minha opinião, né? Depois de muito tempo de vídeo, eu vou falar de fato o que eu penso sobre isso. Eu, tio Jean, acho que
a galera que tá revoltada tem razão de estar revoltada, tá? Eu não tiro a razão da galera tá bolada, não, tá? Eu acho que a falta de definição do The Rock, né, e a questão de você meio que iludir a galera que de fato iria rolar, né, o Cody Rhodes vs Roma, pra quem gerou expectativa é ruim, tá ligado? A galera realmente vai ficar chateada. Porém, entretanto, todavia, não é pra isso tudo que estão fazendo, gente. Não é. A galera tá se mobilizando nas redes sociais pra ter um hate, né, em relação ao The Rock vs Roma, principalmente relacionado ao The Rock, que não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido nenhum, tá ligado? O cara veio pra poder ajudar de fato ao WrestleMania que ele ajudou a hypar, tá ligado? E tava com o card falido, se diluindo, né? Então ele veio sim pra ajudar. Primeiro ano dele, né, na empresa TKO, ele vai querer mostrar trabalho, né? E além de querer mostrar trabalho, os caras da TKO queriam ele pra essa WrestleMania. Foram os caras que contrataram ele. Então, ele não é vilão dessa história, tá ligado? Não tem por que ter esse hate relacionado a ele. Eu tô achando isso tudo uma loucura, cara. E o pior é que a gente vive uma era de realidades da WWE, né, que é extremamente complicada, onde os personagens ficam cada vez mais genéricos, né, mais próximos, inclusive, da vida real. E com isso, tem muita gente desequilibrada aí que confunde muitas coisas, cara. Estão levando muito isso pro lado pessoal, fazendo um hate gigantesco, não só ao The Rock, mas todos que falam a favor dele ou algo do tipo. Não vejo isso muito na IWCBR, mas muito lá fora, tá ligado? Até ameaças de morte a filha do The Rock recebeu, gente. É pra isso tudo, tá ligado? Não é, tá ligado? Não é. Eu acho que é toda uma movimentação que, pra mim, tá? Eu não vejo o The Rock nem como vilão e nem como vítima, assim como também não vejo o Cody Rhodes como vilão ou como vítima. Eu acho que nós tivemos, na verdade, por diversas circunstâncias que levou até isso que aconteceu hoje, como por exemplo, e se o CM Punk não retorna, será que a gente teria o problema agora, né? Porque até então o que vinha sendo definido é o que a gente está tendo agora, né? Só que acabou em algum determinado momento mudando isso por conta do CM Punk. Se o CM Punk não se lesiona também, será que a gente teria esse problema agora? Porque o The Rock vem pra tapar o buraco que foi deixado aí, principalmente com a saída do CM Punk, né? Então, se o CM Punk tivesse nesse Road to WrestleMania, provavelmente o The Rock seria realmente adiado lá pra uma Arábia ou até pra WrestleMania do ano que vem, entendeu? E aí é mais uma circunstância que pode ter, né, gerado esse problema, ou também, né, tem a circunstância de você não ter um Brock Lesnar como um stand-by, por exemplo. Então foram várias circunstâncias que nos levaram ao que a gente tem hoje, tá ligado? E tipo assim, eu nem acho que o que tá acontecendo hoje é ruim, eu acho muito bom. E, inclusive era o que aconteceria antes do retorno do CM Punk. Então por que tá sendo problema agora, tá ligado? Eu não entendo isso. Eu particularmente acho, né, que a galera colocou muito, né, a questão do Cody Rhodes finalizar a história e esqueceu que o Roman também precisava finalizar dele, tá ligado? É mais importante você finalizar a história do Cody do que a do Roman Reigns, tá ligado? Não faz sentido. O que foi dito no Day One parece que foi esquecido, porque agora o Cody Rhodes era o cara no qual a galera tinha abraçado. Mas a necessidade de você ter, né, um nome como The Rock nessa WrestleMania 40 fez com que os planos originais, vamos dizer assim, fossem resgatados, tá ligado? E qual é o problema, tá ligado? Não tem problema nisso. E pra ser muito honesto, eu particularmente não acho que o Cody Rhodes era um nome pra vencer o Roman Reigns, cara. Por mais que a galera defenda muito isso, eu não concordo com isso. Eu falei isso desde quando eu retornei, tá ligado? Eu não acho que o Cody Rhodes tem peso pra tirar o cinturão do Roman. Não tem. Ele não conquistou nada desde que ele voltou, galera. Pelo amor de Deus. Ele teve, assim, vitórias contundentes contra o Seth Rollins e o Brock Lesnar. E, lógico, as duas conquistas de Royal Rumble. Mas ainda é pouco, cara. Se você pegar os caras que o Roman Reigns bateu, são multicampeões mundiais, cara. Ele bateu agora AJ Styles, Randy Orton, que são várias vezes campeão. Já bateu o John Cena, já bateu o Goldberg, já bateu o Brock Lesnar, já bateu diversos nomes assim colossais da WWE, né, cheio de título mundial. E ele vai perder pra um cara que não ganhou nada praticamente desde que retornou, tá ligado? Não faz sentido pra mim. Eu acho que ele não tem esse peso, tá ligado? Inclusive eu particularmente sou a favor que ele vá realmente com o cinturão Seth Rollins. É bom pra poder valorizar o cinturão novo, que a galera tá esquecendo, né, em relação a esse cinturão, tá desvalorizando o cinturão
né, do Seth Rollins. Então, pra que criar um cinturão que vocês tanto defenderam, né, que não deveria ter sido unificado lá, universal com o WWE Champion, e agora estão esnobando o cinturão que foi feito novo, em vez de querer valorizar o cinturão que foi tanto pedido, né, porque o Roman Reigns se ausentava há meses e não tinha finalizado a história dele com The Rock, né, da Bloodline. Agora tem o cinturão novo e a galera tá esnobando o cinturão novo, cinturãozinho secundário, alguma coisa do tipo. Não, tá ligado? É um caminho, acho que é mais possível pro nosso querido Cody Rhodes, né, virar um Star Power, tá ligado? E quem sabe ser um cara credível pra tirar o cinturão do Roman, porque eu não acho, tá ligado? Apesar de ter sido o lutador mais popular do WWE no último ano, ele não foi um cara nem pique Gunter, por exemplo, de over, pra poder enfrentar o Roman. Tá ligado? Não foi. O Gunter tem um reinado de mais de 600 dias com o cinturão intercontinental. Tá ligado? Por mais que não seja mundial assim como o Cody, ele ainda tem um plus a mais aí em relação a isso, né? Eu comparo, por exemplo, o Cody Rhodes com o Drew. Tá ligado? O Drew teve a mesma trajetória que o Cody, praticamente, quando retornou, né? É que o Drew ainda volta no NXT, é campeão da NXT, assim como o Cody Rhodes. O único título que ele tinha ganho até então, até retornar, foi o cinturão de duplas, que o Drew ganhou com o Ziggler e o Cody ganhou com o Jey Uso, né? E os dois foram vencedores de Royal Rumble. O Drew foi campeão mundial da WWE 2 vezes e ainda assim não venceu o Roman. Aí o Cody Rhodes não venceu o cinturão mundial nenhum e vai bater o Roman Reigns? Não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que isso aí pra mim é totalmente bizarro. O caminho que aconteceu agora, pra mim, é o ideal. Eu acho que o Cody realmente tem que ir lá, tirar o cinturão do Seth Rollins, como estava sendo programado antes, e mais pra frente sim, ser o cara tirar o cinturão do Roman Reigns. Mas essa construção de 2 anos ainda é pouco pra um cara, né, que vai enfrentar um lutador que nem o Roman, que tá há 3 anos com o cinturão, né, imbatível. Ninguém bate o Roman Reigns, tá ligado? Ele não foi pinado uma singles match há mais de 3 anos, ele tem 3 anos de reinado, há mais de 3 ele não perde pra ninguém. E aí um cara que não ganhou o Mundial vai ser o cara pra tirar o cinturão dele? Com todo respeito, não tem como, tá ligado? Eu acho que seria uma das cenas mais bizarras e ridículas da história do wrestling, tá ligado? Depois de um cara ter batido diversos colossos, ex-campeões mundiais, perder pra um cara que, com todo respeito ao Cody, nunca ganhou um mundial dentro da WWE, cara. Então eu particularmente defendo sim que primeiramente, né, tem que finalizar a história do Roman Reigns, que é a que mais, né, vem tendo tempo para poder finalizar, e o Cody Rhodes pode ser que não finalize agora, mas pode ser um início, né, muito interessante dessa caminhada, né, até ele finalizar a história de fato dele, né, ganhando o primeiro cinturão mundial dele, com o Seth Rollins ajudando a valorizar o título novo, né? Pelo menos é a minha opinião, coloque nos comentários a opinião de vocês, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.